Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Com satisfação que estamos aqui mais uma vez reunidos, para conversar um pouco a respeito da nossa doutrina. Hoje nós temos nosso palestrante Nazareno Feitosa. Sejam muito bem-vindos. E aqui nós vamos começar com uma breve leitura do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Isso está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, a leitura desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a dimensão do que também é a caridade, né? Porque muitas vezes a gente faz uma caridade pensando ter uma recompensa à frente. E é isso que a doutrina, é isso que os Espíritos nos orientam de forma alguma, né? Ele nos orienta que façamos sem olhar a quem. Façamos sem pensar na recompensa futura. A própria recompensa é o nosso sentir bem, é a nossa paz interior e a nossa consciência de que eu fiz a coisa correta. Então, que a gente tenha em todas as nossas ações a possibilidade de fazer aquilo sem olhar para um bem futuro, sem olhar para algo que possa nos favorecer diante dos olhos dos homens. Porque Deus tudo vê. Eu peço agora que todos nós nos recolhemos, que a gente se coloque numa posição confortável, que a gente respire profundamente, para a gente fazer a prece inicial, antes da nossa palestra. Senhor Deus, nos dê a coragem para seguir adiante, nos dê a força para tocar com o nosso destino. Que as nossas tarefas sejam cumpridas, que não façamos o cavalo de batalha tudo que a gente recebeu. Que tenhamos coragem de seguir adiante. Que possamos ajudar quando for possível. Que tenhamos coragem para ajudar quando for pedido. Mas que a gente também não fale mal do outro. Que a gente se coloque na condição para ajudar. Diante de uma situação difícil, que tenhamos coragem para enfrentá-la. Nos dê força para lutar contra a situação difícil que eu esteja passando. Nos dê força para lutar com uma doença que eu possa estar enfrentando com alguém de nossa família. Que aqueles que estão no momento de desespero possam receber o acalento necessário e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa dar a cada um o que necessitar. Esperando e confiando no Senhor, damos graças a Deus, graças a Jesus e salve Maria. Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. Quero dizer da nossa alegria de poder estar pela primeira vez aqui no Centro Espírita Maria de Nazaré, poder estar aqui ao lado de amigos muito dedicados, nesta casa que homenageia a Mãe de Jesus e também a Francisco de Assis. Fiquei muito feliz ali com o pôster, com a imagem e as falas que a gente já tem notícia de Francisco de Assis desde a sua época, e podemos estar aqui estudando então um tema tão interessante, que é o tema do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E então estudaremos por que sofremos, qual o significado da dor, por que a gente está aqui na Terra, o que a doutrina espírita é capaz de nos esclarecer a respeito desse tema tão importante para os nossos corações. E para a gente iniciar,
como o Evangelho de Jesus já é o grande consolo da humanidade, como Jesus já é um consolador, tanto que ele fala que nos enviará um outro consolador, então, mostrando que ele é o primeiro e maior de todos os consoladores. Nós vamos colocar uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira. E se chama Evangelho e Alegria, mostrando como o Evangelho de Jesus é uma mensagem de alegria para toda a humanidade. Então ele nos ensina. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes, mas mesmo em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. E a partir daí ela vai até sair dali cantando, dizendo: doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nos traz o hino Magnificat, ela canta naquele instante. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um pequeno vídeo de um grupo chamado Celtic Woman, e elas vão estar cantando Jesus é a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Então vamos ouvir as meninas do Celtic Woman. Vale a pena conferir o DVD dessas cantoras maravilhosas, não é? Mensagem de consolo, de esperança, de harmonia, de pacificação. Enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer tempo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Multidões ouvem a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes do futuro. Mulheres e crianças acompanham alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, das felicidades, suprimindo a aflição e o desespero.
Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. A mensagem do Sermão da Montanha é de esperança, de alegria, é de renovação para todos os nossos corações. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. Tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra seu apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turbulência. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, como o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Evangelho e Alegria, roteiro da editora da Federação Espírita Brasileira, Sérgio Gomes, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bem, agora já está mais fácil para falar sobre esse tema, né? Falar por que sofremos, não tá? Já aprendemos que Jesus é um grande consolador, que a mensagem do Evangelho é de alegria. Então vamos ver um pouco mais sobre a doutrina espírita, o que é que ela nos fala, não é? Bom, meus amigos, a gente vai então pegar esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar hoje o que é o Paracleto, né? A palavra que está em grego, o Paráclito, como está escrito lá. E quem é o Consolador prometido por Jesus? Por que sofremos? O novo significado da dor, as consolações que o Espiritismo nos apresenta. E, se tiver tempo, a gente vai ver algumas das mensagens. Nesse capítulo tem 3 mensagens do Espírito de Verdade. E, para concluir, um poema, Onde está Deus, de José Soares Cardoso. Tá bom? Bom, então vamos aqui para o capítulo 6º, que é a tradução da Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira. Esse capítulo tem o jugo leve, o Consolador prometido, então são citações de Jesus com os comentários de Kardec, e temos psicografias chamadas Instruções dos Espíritos, onde eles vão comentar também aquela mensagem. E aqui nós temos a mensagem Advento do Espírito de Verdade, né? As mensagens do próprio Espírito de Verdade. E o que Jesus nos ensina nesse trecho, o jugo leve? Então ele vai trazer a citação que está em Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Então vamos fazer logo algumas análises aqui da mensagem, tá? Primeiro, pessoal, é que Jesus nos convida a um movimento inicial nosso. A gente tem que ir a Ele. Ele passava naquelas regiões, nas cidades, mas Ele nos convidava, vinde a mim. A gente tem que dar um passo na direção da nossa espiritualidade. Não é uma proposta de acomodação, não. É uma proposta de renovação, tá? E aí ele fala, os aflitos e sobrecarregados, e ele vai prometer o alívio. Chico Xavier falava muito sobre isso. Jesus promete o alívio, ele não promete resolver todos os nossos problemas, que a gente não vai resolver imediatamente, não é? Aliás, problemas vamos ter sempre, todo o tempo. E ali a gente até aprende com a doutrina espírita, não é? O Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele diz assim, Nazareno, não digo mais que vocês têm problemas, que vocês têm dificuldades, que vocês têm limitações, crises, não digo isso mais não.
Digam que vocês têm desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? Muito mais otimista. Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do genro, né, do filho, não reclama, não. Você chega assim para a amiga e diz assim: fulana, olha, você não sabe do tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação, né? Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado meu marido, porque ele é realmente muito atrapalhadinho e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. É como se eles fossem nossos personal trainers, não é? Personal trainers. Então a gente vai precisar desses desafios para a gente crescer, para a gente se desenvolver, se aperfeiçoar, para chegarmos um dia à condição dos anjos, do reino angelical, como Jesus fala. Ele vai nos dizer: aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e fará maiores do que estas, não é? Ele ensina que a gente vai chegar lá também. Então ele promete o alívio, ele não promete tirar o nosso marido, a nossa esposa, a nossa sogra complicada, né? Resolver todas as nossas doenças, a gente não vai ter mais nenhuma enfermidade. Ele não fala da nossa crise financeira, você vai ficar rico. Apesar que algumas religiões, algumas igrejas, né, sobretudo as pentecostais e neopentecostais nos dias de hoje, elas pregam muito a teologia da prosperidade. Diz que se você aceitar Jesus, se você entrar na igreja e, claro, pagar também o dízimo, você vai, né, Jesus vai resolver todos os seus problemas, vai curar todas as suas doenças, seu marido vai virar um anjo, sua sogra vai virar uma santa, não é? Você não vai ter mais nenhuma enfermidade, você dá um carro para a igreja, você vai ganhar uma frota de carros, não só um carro, mas uma frota, um carro 0 quilômetro, etc. E eu não vi isso no Evangelho de Jesus, não é? Tem no Antigo Testamento falando sobre prosperidade, é verdade, mas Jesus traz uma revelação muito mais extraordinária, vai dar a melhor interpretação sobre a lei de Moisés, né, e a conformação exata. Ele vai dizer que promete o alívio, ele não promete resolver todos os nossos problemas. Então a gente se acomodaria, e quem se acomoda não avança mais, né? Então a gente deve compreender isso. Então ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a lei, é o ordenamento. O jugo era a madeira que a gente colocava em cima dos cavalos, dos bois, né? E eles ficavam presos ali para puxar as cargas. Então o jugo é uma lei, é uma ética, é uma regra que Jesus nos impõe. E Kardec fala que é uma regra fácil, porque o único dever que nos impõe é o amor e também a caridade. Então a gente vai ver aqui um pouquinho mais, tá? E ele fala mais, que ele é brando e humilde de coração e que acharemos repouso para as nossas almas. Veja que ele não falou para os vossos corpos, não é? Não, ele esclarece que é para as vossas almas, que a gente vai encontrar esse repouso mais à frente, tá certo? E com ele realmente o jugo é suave e o fardo fica mais leve, fica realmente muito mais leve quando a gente conhece Jesus, não é? E a Allan Kardec vai comentar esse trecho. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua fé no futuro, sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência, a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nazareno, não é a mesma coisa não, amor e caridade? A caridade é o amor em ação, o amor na prática. Mas às vezes a gente ama e não pratica o bem. E às vezes a gente faz caridade, mas faz sem amor, sem resignação, sem desinteresse pessoal. Então a gente tem que começar a desenvolver as duas coisas, não só a caridade, mas também o amor. E no item Consolador Prometido, no item 3,
ele vai nos trazer aquela outra citação de Jesus que está no Evangelho de João, falando sobre o Consolador prometido. Ele pegou um trechozinho do capítulo 14, versículo 15, e depois 16 e 17, e depois pega mais um trecho do 26, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quem aqui ama Jesus? Vocês amam Jesus? Quem aqui ama Jesus, levante a mão, por favor. Nossa, todo mundo ama Jesus? É? Vamos ver se vocês amam mesmo? Vamos ver se a gente ama mesmo. Se me amais, guardai, observai, preservai os meus mandamentos. A gente obedece todos os mandamentos de Jesus? Né? Então, olha lá. Né? Então, olha, se vocês me amam, vamos observar os mandamentos, né? Os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vocês trocaram a pilha aqui? Trocaram, não? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, ou Espírito Santo, depende da tradução, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então vejam só, do que ele está falando aqui? Será que esse Consolador prometido já chegou? O que vocês acham? Quem é o Consolador prometido por Jesus? Muito bem, a Elaine ali está estudiosa, o pessoal da juventude também. Né? Veja só, alguns irmãos nossos, a gente respeita muito, isso não é relevante, não vamos fazer discussão por causa disso, nem precisa nem falar isso para os nossos irmãos de outras religiões, tá? Mas a doutrina espírita, Kardec traz a informação de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. A gente vai ver por quê. Enquanto que os nossos irmãos, a maioria deles vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo é o Consolador prometido. E que no Pentecostes o Espírito Santo se manifestou. Não é? Bom, mas vamos ver lá. Primeira coisa, quando foi que aconteceu o Pentecostes? Cerca de 50 dias depois da ressurreição de Jesus, não foi isso? Da partida de Jesus para o mundo espiritual. Muito bem, 50 dias depois, Jesus está falando que o Consolador vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Bom, será que os apóstolos, 50 dias depois, já tinham esquecido tudo que Jesus ensinou? Só se tiver uma crise de Alzheimer coletiva, né? Que teria esquecido, menos de 2 meses depois, pelo amor de Deus. E o que foi que no Pentecostes eles aprenderam? Nada. Não teve nenhuma revelação de novas informações, não é? A gente não teve nenhuma revelação. Então vejam que não é o Pentecostes. Ou não chegou ainda, ou, vamos ver, a doutrina espírita se encaixa perfeitamente, porque a doutrina espírita vem nos ensinar tudo o que a gente precisa para encontrar a nossa felicidade. E vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos disse. E explicar, comentar, analisar as mensagens de Jesus. Sobretudo, o mais importante, que é o ensino moral, tá certo? E curioso, como é que era o nome do Espírito que se apresentava a Jesus como coordenador da terceira revelação, da doutrina espírita? Verdade, mas chame-me apenas verdade. Olha que coisa curiosa. Então era o Espírito verdade, o Espírito de verdade, tá? É a mesma coisa, não tem nenhum problema, tá? E aí ele vai dizer que o mundo não pode receber, porque não vê. Então se não vê, ou é um espírito, ou então é uma doutrina, não é? Que não conhece, o mundo não conhecia o espiritismo naquela época. E fala que os apóstolos vão conhecer, e a gente sabe que mais de um apóstolo, né, tem reencarnado, e mais de um apóstolo, inclusive, estava na época do próprio Kardec. Muitos acreditam até que Kardec é João Batista, que é também a reencarnação de Elias. E a gente sabe que entre os nascidos de mulher, entre aqueles que ainda precisavam reencarnar, Kardec João Batista era o maior de todos, dizia o próprio Cristo, não é? Então,
ele vai dizer que é o Santo Espírito, e a gente aprende com os estudiosos do grego, como Carlos Torres Pastorino, naquela série de 8 volumes, Sabedoria do Evangelho. Ele que era professor de grego aqui da Universidade de Brasília, ele vai dizer, olha, no grego antigo, pessoal, quando a gente quer dizer um espírito, a gente não coloca a preposição, lá, a preposição grega. E quando a gente quer dizer o espírito fulano de tal, a gente coloca a preposição. Então, quando é o artigo definido, a gente coloca. Quando é indefinido, a gente não coloca. E em várias passagens, cerca de 12 passagens do Evangelho, a gente vai ter a grafia de um Espírito Santo. Então, era um Espírito Santo, ou vários Espíritos Santos, os espíritos mais elevados, como os anjos, né, pessoal? Quem são os anjos? Não são espíritos? Então, nossos irmãos acreditam em espíritos que conversam, não é? Os anjos conversam com as pessoas, então não tem nenhum problema, não é, com isso. Então, aqui a gente pode traduzir como um Espírito Santo, ou o Espírito Santo. Emmanuel vai dizer no livro Paulo Estevam que o Espírito Santo é uma legião de espíritos superiores que vem nos ensinar os ensinamentos de Jesus, vem nos trazer a mensagem de Jesus, tá? E aí olha lá o comentário de Kardec no item 4. Se, portanto, o Espírito de verdade deveria vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E é verdade. Vocês lembram que ele falou? Há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas que vós não compreenderíeis, que vós não suportaríeis. Por quê? Porque não era época, era um povo ainda muito, pouco evoluído. Era a grande maioria deles pescadores, pastores, e ele não podia trazer toda a revelação. Então a revelação, ela tem um caráter progressivo, começa, aqui a gente vai estudar com Moisés e depois com Jesus, mais tarde com a doutrina espírita, e novas revelações que têm surgido também dentro da doutrina, outros médiuns extraordinários como Chico Xavier. Então, o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido, ou distorcido, como a gente distorceu nessas muitas encarnações. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento, à sua chegada, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só diz por parábolas. Disse o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Nem todo mundo tinha ouvidos para ouvir naquela época, e ainda hoje. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, uma causa justa e um fim útil. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz, porque bem-aventurado significa felizes, Felizes os aflitos, porque serão consolados. Como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe porque sofre? Até muita gente fala assim, Nazareno, não acredito na reencarnação, não, porque como é que eu vou estar pagando por uma coisa que eu não me lembro? Então, graças a Deus que você não lembra, porque a gente ia ficar muito perturbado com essas revelações. A gente não foi boa coisa, pessoal. Basta ver a história da humanidade aqui na Terra. São milhares de anos de guerras, de inquisição, de escravidão, de roubos, de desrespeito até o direito à propriedade, guerras intermináveis até hoje. Então, onde é que a gente estava? A gente estava invadindo cidades, violentando as mulheres, vendendo as crianças como escravos. A gente não presta, a gente não é coisa boa, não. Não é verdade. A gente só está mais bonzinho agora porque a gente tem medo da justiça, tem medo da polícia, tem medo de falarem mal dessa reputação, mas a gente não é legalzinho, não. Veja que quando não tem ninguém vendo, quanta coisa a gente apronta. Quando tem uma greve da polícia militar, quando tem um blackout, que falta energia, o que acontece? A gente saqueia as lojas, as joalherias, os supermercados. Pessoal, a gente é assim. Até nos Estados Unidos acontece isso, Não é só terceiro mundo, não. No primeiro também. E quando acontece, quando o caminhão tomba, o que acontece com a carga que ele estava transportando? Desmaterialização. Desmaterializa-se. Some.
e pessoas, homens e mulheres que se dizem cidadãos de bem, a gente faz isso. Então vejam que a gente não é bom. Quem aqui já venceu completamente o egoísmo? Levante a mão. Alguém já superou? Eu não consigo, nem eu. O orgulho gigantesco, quem já superou completamente? Então os dois principais defeitos da humanidade a gente não conseguiu se libertar deles. Como é que a gente é bom? A gente não é bom. Então é melhor não saber. E não é o fato de lembrar que não aconteceu. A gente não lembra de muita coisa quando a gente era menor de 5 anos, por exemplo. Eu não lembro de quase nada. Se não fosse uma tinha outra, eu não lembrava. Eu nem lembro, eu vejo a foto, então imagino que eu estava lá. A gente não viveu aquilo? Viveu, mesmo que não lembre, né? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores, nas vidas passadas, e na destinação da Terra, né? Porque a Terra é um mundo de expiação e provas. O que é expiação? Vocês lembram, segundo o dicionário? O Cláudio foi meu aluno do Oeste, eu vou puxar as orelhas dele, porque eu falo sempre isso no estudo sistematizado lá da comunhão, né? Tá certo, está dando oportunidade para os outros falarem, né? Bom, pessoal, expiação, segundo o dicionário Wise, o primeiro significado é cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Não é exatamente esse o sentido na doutrina espírita, mas até alguns espíritos comparam a Terra a um presídio. Claro que não é o presídio aqui do Brasil, não. É como se fosse o presídio da Noruega, né? Que tem portas abertas, que todo mundo pode sair, que as pessoas aprendem profissões, que elas trabalham nobre, não tem castigo, né? Penas desumanas, não. Mas é uma prisão, a gente está preso, a gente quer sair daqui, não pode, está preso no corpo. Então, quando um ente querido tem lá na morte prematura de pessoas amadas, os espíritos vão dizer, olha, vocês devem ficar felizes, porque aquele que se foi não precisava mais sofrer tanto tempo aqui no presídio. E o outro prisioneiro fica reclamando que o outro foi libertado. Não, então vamos agradecer. Veja que coisa curiosa. E o segundo significado é purificação, depuração, que é o melhor significado para a doutrina. Não é necessariamente sofrimento, a gente pode expiar uma falta, um defeito, uma imperfeição, através do autoconhecimento, da reforma íntima, do estudo, beleza. Agora, se a gente não fizer isso, aí vem a amiga dor para nos purificar um pouco, pelo menos do nosso orgulho gigantesco, né? Pelo menos do nosso orgulho, para a gente abrir os olhos, muitas vezes, para a espiritualidade. Então vejam que tem uma expiação, o homem expia o seu passado. Então é um mundo de provas, então um mundo de testes também, como se fosse um Enem, vai ter Enem amanhã, não é? Então, a gente está fazendo aqui um concurso também. E nós já temos o gabarito da prova, olha que maravilha poder fazer prova com gabarito. Olha que privilégio. Nazareno, onde é que tem um gabarito? No Evangelho de Jesus. Está tudo lá. E a gente tem, os espíritas, temos o gabarito comentado. Em detalhes, sem nenhuma dúvida. A pessoa estava com uma dúvida naquela resposta lá, agora não tem mais dúvida nenhuma. Então é para perdoar o maridão quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes, né? A sogra, a esposa, a nora também, não é? Então olha lá que coisa. Dá para tirar 10 na prova, não dá, pessoal? Só depende da gente querer. Não depende mais de nada, depende só da gente querer ter vontade, tá certo? Então a gente entende que se a Terra é um mundo de expiação e provas, é como se fosse o purgatório. Os espíritos comparam a Terra com o purgatório também. Purgar não é uma coisa ruim, purgar é purificar. Então a gente está se purificando das nossas imperfeições morais, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Então não é para ficar reclamando, não. Agora a gente quer ser completamente feliz no purgatório. Não dá, né, pessoal? Dá para ser completamente feliz no purgatório? Não, dá para ter momentos de felicidades. Como a gente tem aqui, quando está reunido, está estudando juntos, não é? Está escutando boa música. Eu soube que depois tem uma sopa maravilhosa que vocês preparam aqui com muito carinho, né? Então vejam, é isso aí que a gente vai ter momentos de alegrias. Então, o Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, tem um objetivo, como crises salutares, né?
que levam à cura do espírito, e como meio de depuração que garante felicidade nas existências futuras. Então, a gente vai chegar mais feliz na próxima vida, com o que a gente aprende nessa. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Olha que coisa curiosa, né? Então é como Simão Pedro de Lima nos ensina. Esse expositor querido de Minas Gerais, ele fala assim: pessoal, o espírita não gosta de sofrer, a gente não é masoquista, não, a gente não gosta de sofrer. Mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto. É diferente, não é? Ele sabe que não é por acaso que está sofrendo, que a dor é apenas um alerta, um alarme, está dizendo assim: olha, esse caminho não está correto, não está bom, tem que mudar, alguma coisa precisa ser alterada. Então, a dor vem para nos ajudar. A gente vai ver aqui os vários tipos de dor, para a gente compreender como ela vem nos beneficiar, tá? É o alarme, tá bom? Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, sem reclamar. Como operário, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, a gente não tem mais dúvidas, a gente sabe como é que é. Os Espíritos vêm nos contar. Ah, Nazareno, mas ninguém voltou para contar como é que é do lado de lá. A pessoa não leu, então, a doutrina espírita, porque só o que tem é relato de Espíritos nos contando como é do lado de lá, não é? E a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma, fazendo ver as coisas do alto. Então é chamado ponto de vista que Kardec nos traz no Evangelho. Então ele fala, né, a importância das vicissitudes, dos reveses, dos problemas terrenos, se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança que a fé nos proporciona, não é? Como ele comentou, quem não tem fé, que não acredita em nada, fica desesperado, comete o suicídio. Por isso que o Espiritismo é o melhor preservativo, né? É a melhor prevenção contra o suicídio e contra a loucura. Então vamos divulgar mais essa doutrina, porque o nosso Brasil está cada dia crescendo mais o suicídio. Já é o 7º em números absolutos em todo o planeta, tá? Então vamos lá. No capítulo 6, então a gente vai agora para a sequência do capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, não é? É a sequência desse capítulo anterior. Ele estava falando dos aflições e vem falar do Cristo Consolador. Então é até importante até ver a ordem que Kardec colocou os capítulos para a gente entender. Ele estava falando das aflições e vem falar do Cristo Consolador. Então vamos ver lá o julgo leve, julgo é lei, submissão à autoridade. E os significados da dor? Bom, os objetivos é nos reorientar, reconduzir ao caminho, reeducar, alertar, despertar, proteger, desenvolver a humildade, respeitar a dor alheia, etc. Olha quanta coisa boa a dor nos ensina. Nos reeduca também. Por exemplo, se a gente come demais, o que acontece? Fica passando mal. Aí a dor está dizendo, olha, você tem que começar a ter temperança, que é uma virtude muito nobre também, não é? E às vezes a gente no Espiritismo, a gente não fuma, a gente quase não bebe, mas a gente exagera na comida, né? Então, a Sandra Borba, uma expositora muito querida, ela é do Piauí, mas mora no Rio Grande do Norte, ela fala assim, olha pessoal, o espírita come muito porque a terra é um mundo de provas e expiações. Então ele vai para a mesa, na hora do lanche, vê aquelas guloseimas, ele espia e prova. Ele espia o que é que tem ali, prova mais um pedacinho, né? É um mundo de provas e expiações, mas essa expiação é com S, não é com X, não é? Essa expiação é de olhar, não é? Então, mas não é isso. Então, ela nos reeduca. Se eu abusei do estômago na vida passada, eu devo ter abusado. Eu vi até o Haroldo falar isso, quer dizer que o ponto fraco dele era o estômago. Eu também. O meu é o estômago. Se eu exagerar, aí tenho intolerância à lactose, a leite, aliás, não é só a lactose, né? Posso comer um pouquinho, mas não posso abusar. Se comer muito me dá azia, pão me dá azia, olha que coisa terrível, não é bom que emagrece. Essas vão poder comer algumas coisas, é bom que emagrece. Então veja, a gente
Será que eu não abusei na vida passada para ter esse estômago tão frágil? Certamente abusei. Aí ficou aquela repercussão no corpo espiritual, no corpo celestial, que a gente chama perispírito, né? Paulo, na carta aos Coríntios, chama esses nomes aí diferentes, tá certo? Então, a gente vai ter também mais humildade, pessoal. Como a gente é orgulhoso, não é? Como a gente se acha superior. Pessoal, eu fui ateu durante 12 anos. Eu não acreditava em Deus, dos 12 até os 24. Aí eu conheci a doutrina espírita. Por que eu conheci a doutrina espírita? Porque uma quebra financeira muito grande a gente passou. Eu e minha família, a nossa empresa, perdemos tudo que nós tínhamos de bens materiais. Saímos com a mão na frente e outra atrás, só não passamos fome porque meu pai já estava aposentado. Senão a gente tinha passado fome. E aí a gente volta para Fortaleza. E aí foi muito bom, porque eu tive uma depressão muito grave, lá em Recife ainda, era onde a gente morava. E aí aquilo me fez abrir os olhos. E aí eu fui buscar, uma tia me falou de uma cartomante maravilhosa, e essa mulher falou meu presente, meu passado, meu futuro, falava nomes de pessoas, falou 1h30 sem eu abrir a boca. Uma coisa impressionante, pessoal. E eu disse, ou existe telepatia, ou essa mulher está em algum espírito falando alguma coisa para ela, porque eu não falei nada. E ela era muito boa, essa mulher mesmo. E aí, quando eu perguntei qual a religião que é boa para mim, espiritismo. Olha que coisa. E aí, eu estava namorando com a moça há 6 meses, olha que vergonha. E a moça nunca tinha me falado de espiritismo para mim. Espírita, ela. Aí eu falei, fulana, você não tem um livro espírita para prestar? Não, ela tem. Aí me deu o livrinho Nós, o Mundo Espiritual, da Sara Mozaina, um livro muito bom para quem quer começar, bem facinho a linguagem. Li uma noite. Eu disse, cadê o tal do livro dos Espíritos de Allan Kardec? Eu quero ler. Quando eu comecei a ler Kardec, eu disse, meu Deus, era isso que eu procurava. E eu encontrei a suprema consolação de que o Espiritismo fala. Quando a gente está sofrendo, pessoal, como o Espiritismo é consolador. Eu só não cometi o suicídio por causa do Espiritismo. Tudo que eu fizer pela doutrina não é nada. E eu li, antes vocês perguntem o nome e o endereço dessa cartomante, ela já desencarnou. Questão pessoal, Nazarena, onde é essa cartomante? Cartomancia não é espiritismo, tá, pessoal? O jogo de búzios, tarô, isso não é espiritismo, não. Mas a gente encontra nesses lugares também, nessas religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé, excelentes médiuns também, excelentes paranormais também, tá certo? Então, vai nos dar mais humildade. Eu precisava ter humildade, senão o orgulho é a cegueira que nos cobra, nos venda a visão. E aí me deu um pouquinho de humildade. Eu não sou humilde, não, mas melhorou bastante, e aí comecei a procurar respostas. Encontrei na doutrina espírita, tá bom? Então, olha o que André Luiz vai nos falar, né? Vai dizer que a doença funciona como um dreno energético, retirando, né, muitas imperfeições do nosso corpo espiritual. Ele fala lá no livro Entre a Terra e o Céu, que a reencarnação em um corpo físico funciona como um carvão milagroso, uma esponja, um filtro que vai absorver as imperfeições do corpo espiritual. Então a doença, por isso que nem todo mundo fica curado. Nem na doutrina espírita, nem no catolicismo, nem no protestantismo. Não é porque a pessoa não tem fé. É porque a doença já está tratando ele, já é o tratamento, já é o que ele precisa. Então é um carvão milagroso. Quantas vezes aquele tumor, né? Será que não é como se fosse um aspirador de pó assim, tirando tudo de ruim e colocando para fora do corpo? Olha, um expositor falou isso, achei curioso, né? Uma analogia interessante. Então a doença também está a nosso serviço. Não é para se revoltar com a doença, não, tá? Nazareno, mas Deus está castigando a gente. Outra coisa, pessoal. Quando a pessoa diz assim, né? Se for em determinadas igrejas, pastor, mas eu não me curei, é porque você não tem fé. Bom, na doutrina espírita, a gente começa a estudar também alguns textos em grego. A gente é convidado a estudar mais. E hoje nós temos alguns manuscritos mais recentes. E dá para fazer tradução do grego direto para o português, sem passar pelo latim, sem passar depois pelo espanhol, para depois chegar no português, não é? Então dá para fazer aquela tradução mais fácil, direta, mais segura. Temos
a excelente tradução do Haroldo Dutra Dias e de outros autores, como Emílio, brasileiro também, tem o livro dos Evangelhos, muito interessante, os 4 Evangelhos, você lê tudo junto, ele dizendo de quem é aquela frase, bem interessante, foi como eu li o Novo Testamento todo, foi com a ajuda desse livro, o livro dos Evangelhos, e ali eu comecei, a gente vai descobrir, com outros autores, que, por exemplo, a palavra em grego, que foi traduzida muitas vezes para fé, na verdade, ela está em hebraico como emuná. Emuná é fidelidade. Fidelidade é diferente de fé. Fidelidade é ser fiel, é obedecer, é seguir, não é? É ter confiança. É como se fosse um casamento a relação do homem com Deus. Então pegaram a palavra emuná e traduziram para o grego. Como é que é em grego? É pistes. Está perfeito. Pistes é fidelidade. Só que São Jerônimo, quando foi fazer a tradução chamada Vulgata para o latim, o que ele fez? Onde tinha a palavra fidelidade e onde tinha a palavra fé, ele juntou tudo por credere. Credere é apenas fé, não é fidelidade. Então não é salvação pela fé. Porque não basta acreditar em Jesus, tem que seguir o que ele falou, não é verdade? Se me amais, guardar os meus mandamentos. Não é para só acreditar nele. Então, tem que ver essas traduções em algumas passagens. Não, tua fé te salvou, está certo. Mas o que a própria Bíblia nos convida é para ter fidelidade a Deus. É para observar os mandamentos, tá já? Então é importante saber dessas palavrinhas, às vezes, que a gente entende melhor a mensagem do próprio Cristo. E será que Deus castiga? Olha lá, na primeira epístola a João, a gente aprende que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Edivaldo nos ensina, né? Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Eu acrescento, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Edivaldo remata, Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, meus amigos. Deus ama. Apenas nos dá o livre-arbítrio, assim como o filho pródigo, a gente abandona o nosso pai e sai a procurar os prazeres efêmeros da terra. E aí, não encontrando a saciedade e a felicidade, nós nos voltamos para o nosso pai. É a grande jornada de volta. E o nosso pai está de braços abertos, sai correndo na nossa direção, nos dá vários beijos, manda colocar a melhor roupa e manda dar a melhor festa, manda matar o novilho que estava guardado lá para grandes celebrações. Ele acha que essa é a maior celebração. É quando a gente retorna aos seus braços. Então esse é o nosso pai. Ele não castiga, ele não pune. Quando tem lá Deus castiga, não é a lei, não é propriamente Deus, é que tem a lei de causa e efeito. E é tudo que o homem semear, certamente colherá. Como é que eu vou plantar espinhos e vou colher uvas deliciosas? Eu não vou colher. Então não é Deus, não tem nada a ver com Deus. É a lei da nossa própria, da causa e efeito, tá bom? Da lei de ação e reação, de que falam também. E a gente aprende que onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência, diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E olha que mensagem importante André Luiz trouxe para o Chico Xavier no livro Respostas da Vida, da editora ID. Eu trouxe só um trecho, tá? Mas vale a pena ler essa mensagem chamada Pensar na íntegra. Olha lá. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor, meus amigos, e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa. E como a gente normalmente programa a nossa reencarnação? A gente se impõe corrigendas. Se corrige. Porque a gente não compreendeu exatamente a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Então não é Deus que se castiga, é o próprio homem que se culpa e se corrige. Está vendo? Olha que coisa interessante. E vamos ver alguns tipos de dor aqui. Bom, na doutrina, alguns doutrinadores vão falar da dor auxílio, dor expiação, dor prova e dor circunstancial, que eu acrescentei aqui, tá? Isso aqui é por minha conta. O que é essa dor auxílio? Essa dor auxílio é a seguinte: imagine que você está se programando para brincar o carnaval em Salvador ou nas ladeiras de Olinda, e aí você está se programando todo, só que de repente você quebra o pé. Tem que engessar o pé e tem que cancelar o seu passeio para aquelas cidades.
você fica chateado. Mas será que ali não é uma dor auxílio? Não é uma intervenção do mundo espiritual para evitar que você sofresse algo terrível nesse período? Se embriagasse, por exemplo, tivesse um acidente grave, ou mesmo desencarnasse, fosse vítima de uma violência sexual, que não é incomum nesses períodos, brigas violentíssimas, acidentes com pessoas alcoolizadas, enfim, uma série. Então, vem como providência, uma dor auxílio. Você reclama, mas não sabe que ela é para o nosso bem. A gente deve até pensar assim, tudo que Deus faz é bom. Se a gente não percebe agora, mais tarde a gente vai ter certeza disso. Não é? Aprende também que tudo passa, e isto também passará. Nos ensina Chico Xavier com o ensinamento de Maria de Nazaré. Tem a dor expiação, que é aquela dor purificação. Se a gente não se purificou pela reforma íntima, pelo autoconhecimento, pelo trabalho no bem, a gente vai purificar através de uma dor. Como eu falei para vocês, por exemplo, uma quebra financeira que eu passei, e aquilo purificou um pouquinho o meu orgulho, tá certo? Melhorou um pouquinho do meu orgulho. Tem a dor prova, então são dores que a gente passa como uma prova. Então, por exemplo, você está ali, enfrenta uma depressão, enfrenta um desemprego. Por quê? Porque você vai desenvolver a inteligência, vai correr atrás, vai buscar isso, aquilo, outro. Então, você se melhora, tá certo? É uma dor prova, e a gente aprende também na doutrina espírita, que as provas tendem a se repetir. As provas tendem a se repetir. Então, por exemplo, como eu cometi suicídio na vida passada, desde criança eu pensava em cometer suicídio. 10 anos de idade, eu queria me matar. E várias vezes tentei. Assim, cheguei muito perto de pular de um lugar alto na minha casa. Então, tomar cuidado com isso, tá certo? Então, tem a dor prova também, para ver se a gente supera, e a gente mostra no mundo espiritual, olha, eu já estou melhor, eu consegui perdoar, eu quero também que Deus me perdoe. Não é assim? A dor circunstancial que eu acrescentei, que é a dor de você estar no mundo de expiação e provas. Pessoal, se a gente está no mundo de expiação e provas, isso é como se a gente estivesse num tipo de prisão, de um reformatório, de uma escola para alunos atrapalhadinhos. É natural que aqui tenha sofrimento, não é natural. Então é natural que a gente experimente também, que os nossos entes queridos sofram. Então a gente vai, porque aqui todos nós sofremos. Né? Pelo menos em algum período da vida, ou em vários períodos da vida também. Então Jesus não veio tirar a dor, mas ressignificá-la, para a gente entender. Não veio tirar as nossas responsabilidades, nossos deveres, e mandar gozar a vida. Não, agora vamos só gozar a vida, ficar viajando, gastando dinheiro, bebendo. Não é essa a proposta do Evangelho. E ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, quer dizer, desenvolva o desinteresse pessoal. Tome a sua cruz, a sua expiação, a sua doença, o seu chefe, o seu marido complicado. Vem e segue-me. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Disse isso não. Mas nossos irmãos pentecostais estão interpretando dessa maneira. Não são todos, felizmente, mas boa parte está. Dizendo que, aceitando Jesus, Jesus vai carregar a nossa cruz. Ele jamais falou isso. Desafio a mostrar no Evangelho. Aí para a gente, nós somos muito mais evangélicos do que eles, porque a gente estuda muito mais o Evangelho que eles. Eles se apegam muitas vezes a coisas do Antigo Testamento. Então eles são biblistas, eles não são evangélicos propriamente. Né? O sofrimento edifica a base da aventura real, diz o livro Consolador, na pergunta 240, de Emmanuel por Chico Xavier. E onde floresce a melhor uva? A gente vai ver, inclusive, o Haroldo conta, numa palestra, que ele estava lá em Israel e viu uma plantação de uvas. E ele achou curioso, naquela região árida. E aí a guia disse, não, Haroldo, é porque a gente, inclusive, tem consultoria da Embrapa, lá do Brasil. E a gente aprende que a melhor uva, que produz o melhor vinho, não é aquela que nasce no solo todo perfeitinho, todo abudabuadinho, nas melhores condições. Não. É aquela que luta para se desenvolver, para sobreviver. Esta vai produzir o melhor vinho. Então, assim também a gente, não é? Nas lutas é que a gente se aperfeiçoa. Tá certo? Se tiver alguma coisa, você fala para mim, tá? A gente tem que concluir, porque eu vi as crianças chegando, não? Está no horário? Pode continuar? Bom, e aí a gente fala,
inclusive Jó fala da semente de trigo, precisa morrer. No Salmo 104 fala dessa uva espremida também, ela sofre. E tem essas duas mensagens que eu peço para vocês depois, como dever de casa. Vejam lá, a mensagem Nossa Cruz e a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 74, tá bom? O Evangelho segundo o Espiritismo traz outra informação importante para nós. Olha lá, dizendo que toda prova rude, toda prova difícil é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento. E é sempre um aperfeiçoamento para o Espírito. Então, quando tiver aquela prova difícil que você estiver enfrentando, tenha certeza que já está mostrando que o sofrimento já está chegando ao fim, tá certo? Fica tranquilo que ela é boa para a gente se aperfeiçoar também. E tem uma mensagem muito interessante do livro Jesus do Lar, do Espírito Lúcio, por Chico Xavier, que eu encontrei de uma palestra do Roberto. Ele tem um nome diferente, um sobrenome italiano, mas é lá de Bauru, um amigo muito querido, cantor espírita, tem uma voz maravilhosa. Agora me fugiu. Roberto, alguma coisa, não é Versiani não, mas uma coisinha parecida com isso aí, tá? Vamos lá. E aí ele trouxe uma palestra, eu gostei, eu quero pegar essa mensagem também. E ela se chama A Razão da Dor. E aí conta a história que Jesus, né, vocês sabem que Jesus muitas vezes estava na casa de Pedro, e Neio Lúcio traz alguns desses diálogos para a gente. Claro que Jesus não falou só aquilo, né, pessoal? Tantos anos que ele ficou conosco, será que ele não só ensinou aquilo? Então tem muitos ensinamentos interessantes no livro Boa Nova também. Humberto de Campos traz revelações lindas sobre Jesus de Nazaré. Tá? Confiram lá. Eu sou apaixonado por Boa Nova, e o Chico também. Era o livro que ele mais tocava seu coração, Boa Nova, de Humberto de Campos. Então vamos lá. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa era aquele marido de Joana, né? Ela muito atrapalhadinha. Ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era um homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou no interlocutor o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Poxa, é para nos proteger de nós mesmos, né? Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão é como se fosse o chicote, né? A espora que desperta as ovelhas distraídas à margem, ao lado da senda, do caminho verdadeiro. Alguns instantes se ecoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. Como a gente tem visto isso, né? Até as pessoas falam assim, quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro e dê poder, né? A gente se revela como a gente é. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava, lhe solicitava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Aí ele vai contar uma historinha que eu vou resumir para vocês, para não ler todo o texto, tá? Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a própria conta, um homem comum, desde o nascimento. Aí ele fala de todo. Esse anjo, pessoal, protegeu essa pessoa de tudo. Esse cara não teve nenhum sofrimento, porque o anjo já resolveu o problema dele, antes de acontecer o problema. Olha que legal, né? E proporcionou, evitando o sofrimento do homem. Olha o que aconteceu. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel, diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros, com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor, aquele anjo. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior, um anjo superior àquele anjo, se aproximou dele, e aí disse assim, deixa que eu vou resolver o caso, e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, daquele homem, endurecido por excesso de regalia, se convertesse em aflição,
Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas obedecendo a servidora dominada pela meditação que os ensinamentos da noite nos sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinido. Então vejam que lição interessante, né? Então vejam, quando a gente está tudo bem, quantas vezes a gente se orgulha, esquece do nosso Pai e se revolta. E às vezes como a aflição nos transforma, não é? Tem também outra historinha chamada o Bendito Aguilhão. Não sei se vocês conhecem Humberto de Campos, é muito interessante. Ele conta que Jesus estava conversando com os apóstolos e os apóstolos dizendo: mas mestre, como é que as pessoas podem seguir a Boa Nova com tantas enfermidades, com tantos problemas? E o outro: é mesmo, mestre, elas ficam apavoradas com tantos problemas, etc. Por que a gente não resolve o problema de todo mundo? Por que a gente não cura todos? Porque Jesus não curava todos, não é? Tanto que lá em Nazaré ele não curou muitas pessoas. Ninguém é profeta em sua própria terra, ele nos ensinou, né? Santo de casa não faz milagre, não é assim que a gente fala. E ali ele vai dizer, em Betsaida, em Corazim, tanto que ele fala mal dessa cidade. E aí o que acontece? Ele vai e diz assim: olha, então vamos fazer o seguinte: amanhã nós vamos curar a todos aqueles que nos procurarem. E ali eles ficaram muito empolgados. Na manhã seguinte, prepararam o local. Jesus impunha suas mãos e todos aqueles que chegavam leprosos saíam limpos. Os paralíticos saíam caminhando. Os enfermos, os cegos, recuperavam a visão. E quando ia saindo, Pedro falava: olha, aguarde, porque depois que Jesus atender o último, ele vai nos falar das claridades da Boa Nova. Mas a pessoa dizia: ah, Pedro, porque eu deixei um aparelho de bois lá no meu local, eu preciso voltar porque eu estou querendo vender. E aí saía. E o outro dizia: ah, Pedro, mas ele vai falar das claridades, das primícias do reino, etc. E aí a pessoa: não, Pedro, mas eu deixei lá, vou até falar aqui que eu não me lembro, eu deixei as panelas no fogo, eu preciso voltar, né, para arrumar as panelas, limpar a casa, meu marido. E aí, saindo de um em um, quando Jesus terminou de atender o último enfermo, só estavam ele e os 12 apóstolos. E ele vai dizer: meus amigos, a dor, o sofrimento, a enfermidade, ainda o bendito aguilhão, o bendito chicote, a tanger a humanidade do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, o estágio evolutivo não é para ser assim, só é nesse estágio que a gente é muito rebelde, a gente é muito orgulhoso, a gente é muito egoísta, a gente é muito ruimzinho. Aí precisa da dor para a gente ir sendo tangido para a elevação, para o aperfeiçoamento, tá joia? Mas não precisa ser assim sempre não, é só enquanto a gente está aqui. Daqui a pouco a gente sai daqui para um lugar melhor, tá bom? E a própria terra vai se tornar um mundo melhor. Então, vamos só lembrar de alguns trechos importantes das mensagens do Espírito Verdade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, né? Vamos estudar, pessoal. Este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram, são de origem humana. Então, o Espiritismo vem confirmar o que Jesus já vem nos ensinar, tá bom? Claro que vem explicar, trazer novas informações, tá joia? Vem dizer-lhes que a resignação é para elevar nossa resignação ao nível de nossas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Jesus também experimentou a dor, o sofrimento. Chorou por Lázaro também, vocês lembram, não é? E ele fala aqui também: em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos, que auxiliam os seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, e vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana, não é? Então a disciplina dissipa o erro das revoltas. Então a tristeza também não será uma revolta? Será que a depressão às vezes não é uma revolta? Por que os paralíticos não sofrem? Os cegos também? As pessoas doentes? Por que o depressivo se acha no direito de se revoltar? Né? Um dia eu estava revoltado assim, o Espírito Samuel Lucas veio me puxar as orelhas contando essa história para mim. Né? E a gente lembra lá do capítulo 5, está errado aqui, 25, a melancolia, não é?
falando daquela saudade que a gente sente do mundo espiritual superior, mas será que também não há frustração por estar no mundo de expiação e provas, né, sofrendo como a gente não gostaria? E a falta de gratidão também, não é? Como a gratidão nos suaviza a vida. Eu vejo e fico feliz com os nossos irmãos do Seishonoye, essa doutrina oriental, né, de origem japonesa, que fala muito da gratidão. Então eles aprendem a exercitar muito a gratidão, e a gente deveria fazer isso também, meus amigos. Até o Divaldo tem uma psicografia da Joana de Anjos, o livro Psicologia da Gratidão, né? Então, como a gente deve exercitar, eu tenho palestra sobre esse assunto, quem quiser confere depois, Psicologia da Gratidão também, tá certo? A vida da gente vai ficar muito mais fácil, porque é assim que o próprio Paulo nos dizia: de tudo dai graças, de tudo vamos agradecer, porque tudo contribui para a alegria dos que amam o Senhor, né? Tudo é para o nosso bem. Olha a alegria do cachorrinho, como ele chega feliz, né? Muito bem. E outra coisa curiosa, olha o que Chico Xavier dizia. Ele vai dizer que 50% da cura chama-se a aceitação, a gente aceitar a doença. E os outros 50% vem com o tempo, devagarinho. Olha que coisa curiosa. O primeiro passo é aceitar a doença, a enfermidade, a dependência química, né? O principal problema da dependência química é a negação. A gente não aceita que tem um problema e não busca ajuda, não busca se melhorar. Não é muito bom o trabalho dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos. Todos esses anônimos são muito bons. Busquem, vão encontrar muita ajuda, tá certo? E olha mais o que ele vai nos trazer. Que também o sopro dos espíritos dissipa a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Não vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo os Espíritos dizerem que a pobreza é uma prova mais fácil do que a riqueza. Porque a riqueza é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida material. Então vejam como é importante a gente compreender isso. Que a gente inveja tantos ricos, quer ser como os ricos. Mas quantos aí? Basta ver, pessoal, riqueza não traz felicidade, traz conforto. Vejam lá os grandes astros de Hollywood. Homens e mulheres lindos, riquíssimos, talentosos. Elvis Presley, que homem lindo, não era? Talentoso, vai morrer alcoólatra, misturando álcool com barbitúricos. Marilyn Monroe, e tantos outros, né? Michael Jackson, tantos homens e mulheres, aqueles comediantes. O Robin Williams, super querido, super engraçado, homem rico. Aí tinha depressão, por causa da depressão foi para o alcoolismo, e para o alcoolismo, infelizmente, para o suicídio. Que Deus o ilumine, que Deus o abençoe, que os bons espíritos, né, estejam ajudando. Eu tenho certeza que ele tem muitos méritos também e tem, né, melhorado cada vez mais no mundo espiritual. E olha o que o Espírito de Verdade vem nos dizer também. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los, né? Então veja, eu sou o grande médico das almas. Ele vem curar nossos espíritos. Ele sabe que ali tudo é para o nosso bem, é para o nosso aperfeiçoamento. Tá joia, meus amigos? Então a gente está com o horário um pouquinho avançado. Mas sério que eu podia falar até 2 horas, mas eu não vou cansar vocês muito tempo, não. Eu vou colocar apenas uma mensagem que é muito importante para a gente ver como é possível a gente mudar o nosso karma. Será que é possível a gente mudar o nosso karma? Vamos estudar com Emmanuel sobre esse assunto? Eu vou pegar uma mensagem que ela se chama remuneração espiritual. A gente vai colocar aqui para vocês, tá? Só um minutinho que eu encontro ela rapidinho aqui, que não está nesse slide aqui. Remuneração espiritual, olha lá. Olha do livro Perante Jesus, de Emmanuel, do Chico Xavier. Ele está comentando a Paulo na primeira carta aos Timóteo 2:6, né, da editora Ideal, tá? A carta diz assim, o trecho da carta: o lavrador que trabalha, vamos ressaltar aqui, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E então Emmanuel comenta: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva,
da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, levando-nos, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, que muitas vezes nos levam para a depressão e para o suicídio. Estabelece apreço em nossa área de ação, reconhecimento, dilata, amplia o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos no trabalho, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas, de vidas passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, agora é diferente. Não é? Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Então, quando a gente está fazendo agora o bem, sem ser por obrigação, mas faz o trabalho com prazer de servir. Vocês viram que a alegria do Paulo, não é? Organizando tudo, organizou essa palestra extra aqui, a gente está fazendo parte das comemorações do aniversário da casa, não é? Muito feliz de poder ter essa honra de estar aqui com vocês. O Zezé estava aqui, chegou sorrindo, o sorriso de uma orelha a outra, veio para cá, ajudou, arrumou o som, trocou as pilhas do microfone, com tanta alegria, com tanto carinho. Nosso irmão ali, eu não fui apresentado a ele, fez aqui, não é, o estudo do Evangelho, a prece, com tanto amor, com tanta dedicação. O Cláudio, que meu aluno, Nazaré, então esse pessoal está aprendendo a trabalhar com prazer de servir. Quando acontece isso, aí fica diferente, surge o ponto mais importante da remuneração, porque tudo tem, não é cada um segundo suas obras, tem remuneração. Vamos lá. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, então não é Deus que castiga quem é, somos nós que nos castigamos, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. A gente às vezes ia passar por um sofrimento, aí os não, ele está trabalhando bem, suspende aí, guarda aí, vamos dar uma moratória para ele. Ele começou a ajudar no bem, né? Trabalhar no bem. E quando ocorre o momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles companheiros a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem em advogados naturais de nossa causa. Eles intercedem em nosso favor, amenizando as penalidades em que estamos incursos, ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o nosso karma, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade de nós mesmos. Então, resgatado em amor. Aquilo que a gente devia em provação ou sofrimento, olha aí, a gente pode resgatar com o amor. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel, Remuneração Espiritual, psicografia de Chico Xavier, do livro Perante Jesus, da editora Ideal. Olha que revelação importante que ele nos traz, que dá para a gente liquidar todas as contas com amor, trabalhando com prazer de servir. Esta é a caridade que cobre a multidão de pecados. Como Jesus fala, né? Porque muito amor seus pecados foram perdoados. Ele vem nos dar essas mensagens de alegria, de conforto, de esperança. E para a gente concluir, vamos só falar de um rapaz aqui muito especial, que sofreu muito aqui, mas que aprendeu a alegria de viver com Jesus e com a doutrina espírita, apesar de muitos sofrimentos. Vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça viveu na época de Chico Xavier, ele era contemporâneo de Chico. E ele era saudável, era um rapaz alto, atlético, era forte, gostava muito de jogar futebol, gostava de cinema, etc. E naquele
filmes da época, tinha um filme do Tarzan, o rei das selvas, né? O homem macaco, aquela coisa toda maravilhosa. E ele ia para o cinema, chegava empolgado em casa, enchia o peito diante do espelho, batia e dizia: "Ê, Tarzan!" Ele se achava o Tarzan, né? Aí, para a sua felicidade, ele se tornou espírita. E um dia, participando de uma reunião mediúnica, um espírito incorporou no médium e disse assim: "Eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan." Aí ele vai comigo: "Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho." E ele se prepara. Algum tempo depois ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou. 4 horas, não tinha cadeira, ele assiste em pé. E ele vai brincar mais tarde, dizer que o vento levou até as pernas dele. Porque ele vai sair carregado pelos amigos, não conseguia mais andar direito. Um artrite reumatoide progressiva e incurável se apossou de Jerônimo. Ele vai para as muletas, depois para a cadeira de rodas, até ficar completamente paralisado numa cama, só mexia do pescoço para cima. Não bastasse isso, um dos olhos adoece e tem que ser retirado e colocado uma prótese. Depois de 6 meses, a outra visão também se apaga, Jerônimo fica completamente cego e paralítico, preso em uma cama. E você sabe o que esse homem começou a fazer? Chorar, reclamar, entrar em depressão? Não. Como já conhecia a doutrina consoladora dos bons espíritos, o Cristo Consolador, ele vai fundar 3 casas espíritas, né? Começou assim, pequenininha como as de vocês, mas mais tarde, a gente sabe, mais tarde elas crescem muito, a cidade cresce para o lado de cá, e vai ajudar cada vez mais muitos corações. Fundou um abrigo para muitas crianças carentes, ajudando muitas crianças, e ainda dava palestras. Viajava o Brasil inteiro numa Kombi, depois numa caravana, né? Adaptava o microfone assim pertinho da cama dele, e ele falando da alegria de viver, da doutrina que nos devolve a vida, que nos fortalece a fé e que nos traz a esperança. Ele então encantando todo o Brasil. As pessoas estavam sofrendo, ele que estava sofrendo era quem levava alegria para as pessoas. A mãe dele uma vez reclamou: "Jerônimo, eu tenho 7 filhos. Você é o único filho que é deficiente, meu filho. E é o único que não para em casa. Você é o único que é aleijado e não para em casa. Eu não vejo você apareça mais em casa, meu filho." E ele encantava os amigos, os corações, declamava poemas. Imitava a voz de Valdo Franco, né? Gostava muito de Valdo também e tal. Era aquela coisa. E ele viajava de muitos casos engraçados. Jerônimo Mendonça. Tem uma palestra só sobre Jerônimo Mendonça. Confira depois, tá? Vale a pena conhecer. E Jerônimo, então, ele uma vez vai dar uma palestra, vai chegar, aliás, antes disso, ele estava participando de um programa, acho que era de rádio, estava sendo entrevistado. E o repórter perguntou: "Mas, senhor Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor?" E ele vai dizer: "Meu filho, felicidade para mim seria me virar pelo menos uma vez na cama assim, mas eu não consigo." Uma senhora estava pensando em se matar. Ligou para o programa e disse: "Olha, hoje eu ia cometer o suicídio, mas depois que o senhor me falou, eu não posso mais fazer isso." E ele então encantava a todos. Foi um dia fazer uma palestra, quando chegou lá, o presidente: "Jerônimo, eu me esqueci, meu amigo, vamos ter que cancelar a palestra." "Mas por quê? O que houve?" "Eu esqueci de lhe avisar que o auditório fica no 2º piso, e a gente não tem elevador, a gente não tem rampa. O único acesso é uma escada pequenininha em espiral. Se a gente for subir você pela escada, vai ter que inclinar a escada. Se inclinar, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor cancelar a palestra." Eles: "Não, mas eu vim aqui fazer a palestra." "Mas, Jerônimo, é perigoso." E ele cego vai dizer: "Eu não quero nem ver." E faz a palestra, e encanta todos os corações, né? Quantas vezes ele vai contar coisas engraçadas, muitos e muitos causos engraçados. Uma vez ele está muito doente, e vai então para Chico Xavier. E quando chega lá, ele vai, né, se despedir de Chico. Ele estava todo ensanguentado, o seu lençol, que cobria seu corpo, estava todo vermelho.
Quando chegou, o Chico estava fazendo um trabalho voluntário, chega com os voluntários, diz, olha, meus amigos, olha como está o nosso Jerônimo, parece uma rosa vermelha. Vamos devagarinho, cada um de vocês, dar um beijo no Jerônimo. E aí os voluntários vinham, davam um beijo com muito carinho. E quando terminaram, o Chico foi e pôs suas mãos sobre ele, no seu peito. E como se fosse um choque elétrico, ele estanca completamente aquela hemorragia. E aí ele disse, Jerônimo, sabe o que foi isso? Foi o coitadinho que você começou a ouvir e acreditou. Começou a achar que você era coitadinho, que ele foi introjetando, e você foi lhe adoecendo. Então não vamos cultivar esse negócio de coitadinho, posição de vitimismo, não. Isso não é legal para a gente. Não nos transforma, não nos estimula para o bem. Tá? Outra vez, ele estava quase à beira da morte. Os médicos disseram, Jerônimo, a sua vida está por um fio. Você pode desencarnar a qualquer momento. E os amigos disseram, vamos levar ele para se despedir do Chico, pelo menos, eles são tão amigos. Levaram até Uberaba. Quando chegou lá, o Chico disse, Jerônimo, Emmanuel está dizendo aqui que existe fio de lã, existe fio de nylon, existe fio de aço, e o Emmanuel está dizendo que trabalhe que o fio engrossa. Trabalhe que o fio engrossa, né? Que sua vida dá por um fio, então trabalhe que o fio engrossa. E ele animou-se mais uma vez e continuou firme muitos anos com a gente. Se tornou amigo de Roberto Carlos, que fez doação, não é, para a sua instituição, etc. Então, era uma pessoa encantadora. E um dia, ele adorava estar com os amigos. Um dia ele vai para o cinema. Apesar de não enxergar, gostava da trilha sonora, de estar ali com os amigos, né, curtindo e tal. E então os amigos depois contavam os detalhes do filme para ele. E aí lá já tinha começado a sessão, já tinham apagado as luzes. E já estava tudo escuro, e uma jovem chegou atrasada. E aí veio correndo, né? Não viu a cama dele no escuro, tropeçou na cama e caiu. Aí se levantou indignada, mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Para tal lugar também, até que no cinema isso é um absurdo. E com a resposta dele, que já conhecia o Cristo o Consolador. Minha filha, mas também você não para em casa, não é? Você não para em casa. Completou sua missão, 50 anos, cumpriu sua expiação aqui na Terra, deixou um rastro de luz, e ainda foi fazer graça no mundo espiritual. Um dia ele aparece em espírito para Divaldo Pereira Franco. Divaldo é médio vidente, né? Vê os espíritos, eu não vejo nada. E aí ele apareceu para Divaldo e disse assim, Divaldo, o gigante está de pé, e apareceu todo saudável, bonito, todo enxergando, todo caminhando. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. Era muito melhor. Aí Jerônimo, é mesmo, Divaldo? Jerônimo, me diga isso. E ele diz assim, e você, muitas vezes, quando terminava suas palestras, as pessoas aplaudiam de pé, é verdade, as pessoas aplaudiam de pé. Mas eu era muito melhor, Divaldo. Porque quando eu terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Tinha que sair carregado, estava na cama, não conseguia sair dela, saia carregado pela multidão. Veja o que essa doutrina é capaz de nos fazer, meus amigos, não é? Porque não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. E Jesus mais tarde acrescenta, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem aflitos, naqueles momentos de reflexão, não entre mais em depressão, entre em reflexão, que é mais chique, que é mais otimista, aí a gente lembra do poema do poeta sergipano José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? O poema tem o mesmo título. Eu vou colocar uma música de fundo. A música é Quino em B maior, em Ré maior, né, de Pachelbel, tá certo? Vamos lá. Vou ligar a caixinha.
que ela está baixinha, eu não sei. Vou recomeçar aqui, tá? Porque eu tenho uma sincronia aqui da música com o poema. Vamos lá. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pousa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala nos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nos Maria de Nazaré nos auxilie a nos manter em nossa paz. Esse aqui é um demorado, ele está chegando. Muito bem, meus amigos, a gente agradece o presente de todos vocês, os internautas que estão acompanhando a palestra. Um grande abraço, um bom fim de semana para todos vocês, um bom dia de finados, em homenagem a todos os nossos irmãos que nos antecederam no retorno à grande pátria, ao mundo espiritual.